Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Paranoia Games. Eu sou o Wilson Romão e hoje vamos analisar o beta fechado de Gwent, The Witcher Game Card. O jogo Gwent, The Witcher Game Card é um promissor card game desenvolvido pela CD Projekt Red, que se encontra em fase beta fechada. O Gwent apareceu inicialmente como um minigame de cartas para o jogo The Witcher 3, também desenvolvido pela CD Projekt Red e lançado em 18 de maio de 2015. Tanto The Witcher 3 como o próprio Gwent são criações inspiradas nos livros de Andrzej Sapkowski, especificamente na série The Witcher, ou Wiedźmin no original em polonês. No entanto, ao se comparar o Gwent dos livros com aquele que se joga em The Witcher 3 e este card game spin-off, cujo gameplay do beta você está assistindo ao fundo, notamos que eles possuem grandes diferenças entre si. É importante destacar ainda que, embora com evidentes diferenças, o Gwent jogado em The Witcher 3 e este Gwent solo são mecanicamente semelhantes. O Gwent do livro não é descrito claramente na obra de Sapkowski e, segundo o livro Batismo de Fogo, as regras eram complicadas e o jogo se assemelhava com um leilão em um mercado de cavalos. O jogo era jogado com um baralho de cartas convencional, aquele onde jogamos poker ou 21. Fundamentalmente, baseava-se na competição entre duas duplas, onde uma dupla colocava um preço, tentando comprar o maior número de cartas possível, e a outra dupla tentava interferir ao máximo. Veja que, de maneira geral, o Gwent dos livros é bastante confuso e obscuro. Já o Gwent que temos em The Witcher 3 trata-se de um jogo de cartas que simula uma batalha entre exércitos, como você pode ver no gameplay ao fundo. Baseado em uma mecânica fácil e original e num sistema de regras próprio, voltados a satisfazer a função de um minigame dentro de um jogo maior. Em razão disso, os membros dos exércitos estão centrados nos personagens da trama do próprio The Witcher 3, mas, mesmo diante da imensa originalidade deste minigame, é evidente o desbalanceamento entre as facções dos baralhos que o compõem. Mesmo assim, ele consegue ser bastante envolvente e divertido, servindo muito bem ao propósito de minigame, mas com poucas chances de ter sido um bom jogo para um eventual multiplayer, se houvesse. Gwent, The Witcher Game Card, é ainda mais diferente desse minigame mencionado acima. Neste card game solo, as regras estão mais claras e intuitivas. É fácil entendê-las e dominá-las, em virtude também do seu sistema de jogo ser muito simples, mesmo sem tutoriais avançados ou um livro de regras em game ou mini tutoriais que expliquem princípios específicos, a exemplo de Magic Duels, um dos jogos referência desse gênero. Outro fator positivo que difere do Gwent minigame de The Witcher 3 é que a ordem e o momento em que se usa uma carta é muito mais impactante, sendo este um fator que traz uma importância estratégica para o gameplay, tornando o embate entre exércitos mais tático e imprevisível. Ainda assim, também é possível notar o uso ainda maior dos personagens, monstros, magias e situações do universo dos games de The Witcher, bem como dos livros de Sapkowski, o que expande o jogo, ainda que isso possa comprometer futuras atualizações com a adição de novas facções e cartas. O Gwent, card game solo, cujo gameplay do beta fechado você pode assistir ao fundo, tem como grande diferencial o balanceamento entre seus baralhos e vem sofrendo atualizações que visam melhorar ainda mais este importante pilar do jogo. Uma das principais atualizações deste beta foi realizada depois da liberação do baralho da facção de Nilfgaard, que é bastante poderosa e revela-se um desafio para os desenvolvedores. A imensamente esperada inserção desta facção trouxe alterações bruscas ao jogo,
pois mudou as habilidades de muitas cartas, fato que atinge diretamente a forma de jogar com todos os baralhos de todas as facções do jogo, conforme veremos adiante no sistema de jogo. Um exemplo disso é do famigerado baralho da facção de monstros, que foi bastante alterado e enfraquecido, ou da poderosa carta de Geralt a Ard, que foi fortalecida em poder, mas teve sua habilidade piorada, o que no fim das contas deixou a carta pior ou menos poderosa. Muitos são os exemplos de alterações que foram feitas e, certamente, muitas ainda serão realizadas até o lançamento deste jogo. Estas mudanças são claramente um esforço da CD Projekt Red para amadurecer um jogo que tem bastante potencial e esbanja a originalidade. Acerca da mecânica do jogo, não se tem muito o que falar. Ela é simples e intuitiva, o que para um jogo de cartas é ótimo. Basicamente, o jogo é centrado no embate entre dois exércitos, os quais possuem 3 linhas táticas no campo de batalha: corpo a corpo, longa distância e cerco. Cada jogador desce suas cartas alternadamente. Cada carta é um componente do exército e tem um poder de combate, e muitas vezes habilidades específicas que são usadas para fazer combos ou para atrapalhar o jogo do adversário. As partidas são divididas em rounds, que são vencidos pelo jogador que tiver o maior poder de batalha em campo. Ganha a partida quem vencer 2 rounds. Em se tratando de sistema, o jogo surpreende ao criar um ambiente de batalha convincente, taticamente complexo e principalmente divertido. Isso tudo em um gameplay com partidas curtíssimas, onde cada decisão que você tomar pode determinar sua vitória ou derrota. O sistema permite uma gama de combos à medida que você constrói um baralho, onde a sinergia entre os membros do exército e até mesmo o líder da facção é intencionalmente pensada para um determinado efeito. Por exemplo, resgatar cartas da pilha de descarte ou ganhar poder com efeitos de clima. Outro fator importante do sistema de jogo é o blefe, onde o jogador pode fazer determinadas ações para induzir o outro jogador a uma decisão errada. Um exemplo disso é passar um round logo na primeira jogada, fazendo o outro jogador usar suas cartas para vencer o round, lhe dando uma vantagem ao permanecer com mais cartas na mão para o round seguinte. Gwent, The Witcher Game Card, é um merecido e promissor jogo solo de um divertido minigame de The Witcher 3, que se encontra em fase beta fechada, trazendo para nós um game card multiplayer empolgante e bem melhor do que aquele minigame tímido que o originou. Em seu lançamento, ele ainda contará com uma campanha single player, o que apenas soma ao jogo, mesmo não sendo seu foco. Por fim, é importante ressaltar que ele precisa ser amadurecido e melhorado, principalmente no balanceamento, o que resultará em um produto final bem diferente deste beta, mas possivelmente melhor. Bem galera, essa foi a nossa análise. Comentem aí no vídeo, curtam, compartilhem para ajudar o canal e até o próximo vídeo.